Olá, sejam muito bem-vindos a um episódio muito especial do podcast sobre os homens da nossa história. Eu vou dividir com vocês, na verdade, a minha história, né? E a nossa história aqui hoje, porque o meu convidado mais que especial é o meu pai, seu Cantarelli, para os íntimos e, na verdade, seu Carlos Eduardo Cantarelli. Seja muito bem-vindo! Oi, Aline, que prazer estar aqui com você, dividindo aí a nossa história, né? Esperando passar aqui as nossas experiências, dividir com quem nos acompanha, para poder, quem sabe, né, colaborar para o bem da vida das pessoas. É muito gratificante saber que, além do trabalho que você já desenvolve, tem mais esse desafio aqui do podcast e a gente está podendo contribuir com isso. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Certeza. Gente, presta atenção, porque vai ser... Eu não gosto, tá? Que pegue... O pessoal fica... Tem uma hashtag que chama hashtag Fica a Dica. E eu sempre proíbo as pessoas de fazerem isso com os maridos, com os homens. Eu acho que não é legal, não dá resultado, né? Dificilmente alguém gosta de alguma coisa que é imposta à pessoa, né? Então eu falo, não faz isso não, mas esse eu vou deixar. E quando o cara chegar aqui, eu vou falar, ó, eu garanto que vai ser divertido. Não vai, papai fala muito bem, vocês vão ver, vai ser muito legal. Então vamos lá, pai. Primeira coisa, gostou aqui do cenário? Gostou da... Gostei, né? Tá bonito aí? Adorei a foto ali, fez voltar no tempo. Primeira foto do casamento dos meus pais. Certo. E depois a foto do meu casamento com a Lana, há 39 anos. Eita. A gente se casou e é bom rever isso, né? Traz grandes emoções de volta, assim, na nossa memória. E a gente fica feliz toda vez que vê essas fotos. Fotografia, quanto mais o tempo passa, mais elas ganham em valor, em lembrança, em significado. Essa daí é uma das que eu gosto muito. Você traduziu por que eu gosto de tirar foto. É muito engraçado, porque o Vitor não gosta de tirar foto. Mas ele adora, depois que a foto foi tirada, ficar lendo. Várias vezes já peguei ele no celular chorando, pegando álbuns. O celular monta, né? Aqueles álbuns com os arquivos de foto. E eu acho que é isso. Na hora de tirar, ele acha ruim comigo. Ai, tem que tirar foto de novo? Eu falo, não, vamos tirar só pra guardar. E sempre vale a pena. Até porque a gente olha ali, ó. Eu já tive cabelos pretos, pele lisinha, já fui mais magro. Isso tudo é bom. A gente recordar que um dia já foi assim. Bom, então hoje a ideia é o seguinte. Hoje a ideia é a gente falar sobre o que realmente significa um homem de verdade. O que significa honrar a família, ser fiel, trabalhar duro. Eu vou conversar com meu pai, o homem que me ensinou tudo isso, né? Como ser homem, né? E não só a mim, é o meu irmão também. Eu tenho um irmão de nome Eduardo também. E eu acho muito interessante porque eu tenho o meu irmão, eu tenho o meu marido, eu tenho o meu pai, tive os meus avós, tenho os meus bisavós que eu tive a alegria de conviver. E o que eu gostaria de deixar registrado nesse podcast é que a gente tem vivido um tempo em que a ideia da masculinidade, dos homens, ela tem sido vista, né, pai, com uma certa banalização, com uma certa desvalorização, como se não existissem mais homens de verdade. Só que eu brinco que tudo que é bom a gente herda, né? Eu herdei um negócio que é a convicção de que há bons homens no mundo e, na verdade, eu tive grandes homens na minha vida. Tenho, né? Os tenho ainda, tive alguns que, né, já estão lá em cima, mas... Tenho outros grandes homens aqui ao meu lado com grandes histórias para contar. Então foi daí que nasceu a história de trazer o papai aqui para que vocês conhecessem e para que eu pudesse fazer as perguntas que todo mundo me faz e que muitas vezes as pessoas não acreditam. Então é legal ouvir você falando para você, de homem para homem e de pai para filha, para a gente trocar essa ideia aqui e avançar sobre essa questão das raízes e de tudo que compôs a nossa história, né? Para dar testemunho mesmo para as pessoas de que é possível viver uma vida bacana. Você acha que você teve uma vida bacana, pai? Graças a Deus. E a gente vai falar de homens de verdade. Eu queria começar falando das minhas origens. Sim, era isso mesmo que é o tema. Pode. Você viu que ele fala bem, né? Vai lá. Eu queria destacar que todos os homens, referência na minha vida, tiveram ao seu lado grandes mulheres. Certo. Então, isso é muito importante para que a gente tenha uma vida saudável, como a vida que eu, graças a Deus, tive. Da parte materna, eu sou neto do seu Jair e da dona Kerma. Seu Jair, um empreendedor, motorista, chofer de praça, como se dizia naquele tempo. Tinha limusine na praça, mas a limusine era dele. Então, ele é um cara que tinha esse sangue empreendedor que é tão importante na vida da gente. Casado com a minha avó, a dona Kerma. Dona Kelma, na verdade, mas para a família toda ela virou Kerma, então era a avó Kerma. A avó Kerma era daquela pessoa assim que ela vivia para ajudar o próximo. Ela era aquela pessoa da rua que aplicava injeção. Ela era daquela pessoa que escrevia a carta para aqueles que não sabiam escrever. Eu via minha avó alfabetizando o adulto. Então era uma pessoa pronta para servir. Casada com o meu avô, você vê a força desse casal. Um cara empreendedor, que passava boa parte do tempo nas estradas, fora de casa, enfim. Mas encontrou nessa mulher o ponto de equilíbrio para a relação deles. Aí vem o meu avô paterno, Geraldo Cantarelli, que começou a vida como retireiro.
Retireiro, para quem não sabe, é o cara que tira leite de vaca. E casou com a minha avó Luzia, que era uma menina da roça mesmo de lavoura, que não sabia ler, nunca aprendeu a ler. Só que o seu Geraldo também, ele tinha uma vontade de crescer para dar uma condição melhor aos seus filhos. Então, de Retireiro, ele foi para o Senai estudar para poder ser contratado pela Rede Ferroviária Federal, porque a nossa cidade, Além Paraíba, o que movimentava a economia da cidade era a ferrovia. E, logicamente, é onde se tinha os melhores salários. Então, o seu Geraldo estudava à noite, depois de trabalhar na roça, para poder dar uma condição melhor para a família. Conseguiu, estudou, passou no Senai, como ele dizia, com muito orgulho, trabalhou numa única empresa, que foi a Rede Ferroviária, durante 30 anos, e o grande orgulho dele era dizer que em 30 anos ele gozou 3 licenças prêmios, que significava que o empregado que não tivesse faltas e atraso ganhava 6 meses de licença. O cara ficava em casa 6 meses, se não tivesse, lógico que a falta justificada não contava, mas ele tinha como grande troféu da carreira dele ter gozado as 3 licenças. As 3 licenças. Tá. Que mostravam um compromisso, um comprometimento, Exatamente. né? Uma laborosidade, né? Fantástica. Casou-se com a dona Luzia aos 19, 20 anos de idade, viveram juntos aí. Todas essas bodas que a gente tem notícia, a gente teve festa lá do voo da avó. Mas, eu tive, na de diamante eu estive. Infelizmente, eles já não estão mais com a gente. E aí casou com a dona Luzia, que era a analfabeta mais antenada que eu conheci na vida. Não é porque minha avó, não. Além dela ter uma participação ativa na condução da casa, na condução da família, no relacionamento com o Geraldo, ela era uma pessoa de mente aberta. Então, ela conseguia evoluir e entender tudo que acontecia à sua volta, apesar de não conhecer nem dinheiro, para vocês terem uma ideia. Aí, daqui saiu a minha mãe, a dona Nadir, que casou com o meu pai, o Geraldino Cantarelli, grande figura. Então, só podia dar bom, né? Essa mistura de Kerma com Jair, de Geraldo com Luzia. Saiu a dona Nadir, casou-se com o Geraldino, meu pai. E eu nasci dessa união. Então, você vê, a trilha, até a minha chegada, ela tinha esses homens de verdade que você está falando. Seu Jair, um cara muito correto, não tive a oportunidade de conviver com ele, mas sei da sua história, ele morreu antes que eu completasse 2 anos. Só uma pausa, pai. Sabe que isso é uma coisa interessante que eu vejo que morreu na vida de família. Eu fui criada ouvindo as histórias, né? Ouvindo histórias de família. Exatamente. Eu sou uma repetidora das histórias da minha família, incansável, agora com câmeras. E eu acho que isso está morrendo nas famílias. As pessoas não sei se porque não se orgulham, porque não trabalham bastante para isso, ou se não têm o coração para perceber o quão isso seria relevante. Porque quando você conta eu nunca imaginei que você não tivesse tão perto do vô Jair. Tipo, eu tinha uma sensação de que, como você teve aquela infância ali, eu não sabia quando ele tinha morrido e tal. Mas eu sei que a avó que morreu, você tinha 7. Que se eu tenho, tinha 7 ou não? Assim? Eu tinha 10. 10, mais ou menos isso. Mas aí eu imaginei que ele tivesse meio que ido até mais ou menos isso. E não. Não. Eu descobri aqui agora, viu, gente? Mas olha, isso é fantástico, essa memória, isso é maravilhoso. Eu nasci em setembro de 62 e meu vô Jair morreu em janeiro de 64. Então convivemos aí menos de 2 anos e eu te digo com toda sinceridade, eu não tenho lembrança nenhuma dele. Se não fosse as histórias, o legado, aquilo que a família contava, eu não teria lembrança do meu avô. Mas na nossa família, eu dou graças a Deus por isso, nós temos 2 características. A primeira dela, a alegria. E a segunda dela, reconhecer o que os antepassados fizeram por nós. Então, chegou da mistura de Nadir com Geraldino, né? Eu nasci. O tempo passou e eu conheci a Lana, a minha esposa, que é outra grande mulher. Então, se eu for falar para você a minha trajetória, grandes homens, meu vô Jair, meu vô Geraldo, meu pai, aí chegou na minha geração e eu encontro a Lana, que também é uma grande mulher, minha grande parceira já há 39 anos. Então, é por isso que eu abro aqui essa nossa conversa dizendo, todos os grandes homens que foram referência na minha família, na minha formação, tiveram ao seu lado grandes mulheres, para destacar a importância do que é. Por que um casamento é sólido? Porque nós tivemos a sorte de reunir essas pessoas ao longo dos anos. E o que me dá mais alegria hoje, e até me faz ver que eu estou ficando velho,
Quando eu Imagina que isso. vejo o que os meus netos têm acesso hoje, as escolas que eles frequentam, os ambientes que ele tem oportunidade de viver neles, viagens, enfim, tudo o que acontece na vida dos meus netos, eu costumo dizer sempre, isso tudo vem sendo construído desde lá do Jair, do Geraldo, passando pelo Geraldinho, porque a cada geração, graças ao esforço da geração anterior, a gente foi subindo de patamar. Verdade, E verdade. hoje a grande alegria, e vocês quando estiverem mais idade, a grande alegria nossa é ver o sucesso dos filhos. Então, quando eu vejo você, quando eu vejo o seu irmão, quando eu vejo os meus sobrinhos, sobrinho eu tenho para dar e vender, eu tenho 5, 7 sobrinhos, então eu vejo que cada um na sua realidade, sendo um cara honesto, sendo um cara trabalhador, criando família, Mantendo a família criando num tempo e em que ninguém mantém, todo mundo verdade, descarta né? tudo. E quando você conversa com os sobrinhos mais jovens e vê a mentalidade que eles têm hoje, a recompensa desse tempo todo de vida que eu tenho. Pai, a ideia de que muitos homens no tempo de hoje, talvez não no tempo de hoje, tá? Mas nesse estigma de que é próprio do homem trair, é próprio do homem mentir, sobrecarregar a mulher. O que você pensa disso? Quando você vê tantas essas pautas de internet aí falando, que tem um monte de coisa, né? O pessoal fala pra caramba agora que tá todo mundo com o microfone ligado, tá um problema. Lembra que a cabeça tinha... Meu avô tinha uma ideia que era a seguinte, ele falava assim, que hoje em dia o cara pode ser burro, mas não pode ser muito burro não, né? Ele brincava muito com isso. E outra coisa que ele falava, assim, é que tinha que pensar bem. Falou assim, o cara não tem nada pra falar, é melhor que o sujeito ficar quieto do que falar besteira. O que é besteira que esse cara tá falando? Então, às vezes a gente tem, né, por conta dessa nossa super exposição midiática, muita gente falando besteira, né? E aí, ele tinha uma coisa que ele falava, desculpa a besteira que eu vou falar. Eu adorava isso, eu adorava. Eu acho isso de uma sabedoria. Ele sempre, antes, quer dizer, a pessoa pode achar que ele pensava tudo e falava muito rápido e se jogava pra fora. Mas ele sempre tinha, na verdade, assim, se eu estiver falando uma besteira, eu tô deixando espaço para você. Claro que ele não tinha essa finesse que a gente tem, esse traquejo com câmera e tal. Mas ele tá dizendo, olha, eu tô deixando espaço aqui para se eu estiver falando uma besteira, para você falar. E a gente tá vendo o tempo que isso daí é uma coisa meio artigo raro, a galera pensar sobre o que vai dizer. E sobre isso eu queria te perguntar. Tem há muito tempo, óbvio, a gente sabe, pessoas boas, pessoas más, homens e mulheres, mas especialmente sobre os homens recaem esses, vamos dizer assim, esses temas. Como que você enxerga isso, né? Tanto do que as pessoas vêm falando, quanto elas vêm estigmatizando, tanto da tua geração, e a pessoa fala, isso é um problema da geração, os caras eram atrasados. E o que você tem de percepção sobre isso e sobre essa questão que a nossa família tão atipicamente consegue manter graças ao que a gente se empenha, né, que você bem colocou historicamente aí, a gente não tem histórico de abandono, de traição, sobrecarga de pessoas que deixavam a carga toda para outra, né, nesse abuso, vamos dizer assim. Como que você encara tudo isso? O que você vê? Conta aí da sua cabeça. O que você vem falando? Você viu algum dia algum recorte e falou, pô, isso aqui tem nada a ver? Como é que você encara isso? De modo geral, minha filha, e se inclui os casamentos, eu acho que o que falta hoje é comprometimento. Eu vejo nas pessoas uma tremenda falta de comprometimento com tudo na vida, com o trabalho, com o estudo e também com o casamento, nas relações, né? Com pai e mãe, essa coisa de, o abandono, abandona pai e mãe. Porque as pessoas não são comprometidas com aquelas coisas, aqueles valores, né? Que a gente vem semeando e vem conseguindo, graças a esse esforço, manter essa tradição na família. As pessoas não estão comprometidas com nada. Todo mundo hoje é muito imediatista. E no casamento, se a gente for focar no casamento, o casamento precisa do primeiro dia. Eu não sei aonde eu ouvi, mas é uma coisa que você pode levar para a vida. O que começa errado não dá certo. E o que começa certo não dá errado. Então, casamento é uma coisa ela precisa ser, vamos dizer assim, todo dia é como se tivesse uma planta em casa. Então, todo dia você tem que regar uma planta. O casamento da mesma forma. Outra coisa, você falar de amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? É quando você não quer para a sua esposa, para os seus filhos, para o próximo de uma maneira geral, aquilo que você não deseja para você. Outra coisa importante no casamento são os acordos, a cumplicidade. Então, pequenos detalhes que precisam ser levados em consideração antes de tomar qualquer atitude. Eu lembro perfeitamente, quando eu me casei com a Lana, a minha família a nossa família, sempre foi uma família de celebrar o Natal em grande estilo, né? Juntar todo mundo.
Sanfona. culto, sanfona. Comida até jogar no córrego. Isso. Então, a gente sempre teve isso. E, para mim, era o momento mais importante Do ano. da minha vida, quando juntava todo mundo para fazer aquilo. E aí eu me casei com a Lana. Só que, antes de casar, a gente sentou para conversar sobre os detalhes do casamento. E um dos detalhes foi o seguinte: Natal e Ano Novo, para onde vamos? Então, eu penso, da mesma forma que ela pensou, que da mesma maneira que eu gosto de estar com os meus, lá naquela alegria toda, ela gostava de estar na casa dela com os pais, as irmãs, na alegria deles. Então, vamos combinar o seguinte: primeiro ano, Natal na casa de um, Réveillon na casa de outro, no segundo inverte e assim vai levando. E eu fiquei feliz porque na combinação, o primeiro ano, o Natal foi na minha casa, então eu não senti nada. Doeu menos. Doeu menos. Confesso para você que no segundo ano, o Natal foi na casa dela. E eu tinha um tio que dizia, naquela alegria toda, quando estava lá todo mundo, o primeiro que deixar de vir aqui vai sentir uma falta danada. E o primeiro fui eu. E olha, foi difícil. Mas em nome desse amor verdadeiro, saber que ela estava se sentindo bem porque estava com os parentes dela, com as irmãs, com os pais dela, me consolava o coração. Não vou dizer para você que eu não estava com o coração apertado naquele momento, pensando, pô, lá está rolando isso, aquilo, sanfona, pernil, aquelas coisas todas, aquela alegria contagiante, né? Eu senti, claro, mas eu tinha um compromisso com ela. E não abri mão desse compromisso. E foi assim durante toda a vida, das decisões mais importantes às decisões menos importantes. Comprometimento, respeito, equilíbrio, tudo isso abaixo do amor verdadeiro. Empatia também, né? Tudo, de colocar no lugar no outro. Né? Então, o que eu vejo hoje é que o casal se viveu uma situação... Eu estou citando aqui a festa de Natal, vai cada um para sua casa. E não é legal. É legal você ter esse espírito. Respeitar essa unidade da nova família, né? Porque senão... É a partir dali que segue tudo. E à medida que o tempo foi passando, hoje já estão 39 anos de casado, eu vejo que essa conquista que a gente tem, de ter os filhos, ter os netos, ter a mãe, ter os irmãos em volta desses momentos alegres e dos momentos difíceis, porque é nos momentos difíceis que a gente prova, né? Eu posso citar aqui a grande gratidão que eu tenho pela Lana, quando a minha mãe fez uma cirurgia de mama. De câncer, né? E a Lana só deixou minha mãe embora para a casa dela quando ela estava curada. A vovó morou lá em casa, né? Morou durante, acho que 4 ou 5 meses, e só foi para a casa dela quando estava curada. E quem era a enfermeira da minha mãe? Avó. Uhum. A Lana. Gratidão eterna. Quando meu avô também ficou isso, doente, que a gente foi morar na casa dele, eu lembro disso. Quando o meu pai ficou doente, a gente cercou ele. Então, era noras, netos, filhos em volta dele, cuidando dele numa situação difícil, a gente sabendo da gravidade do quadro dele, mas aquilo ali fortaleceu a todos nós. Saber tirar proveito dos momentos difíceis, entender que eles vão acontecer na vida de todos como aconteceram na nossa. A nossa marca é a alegria, mas nós já passamos por momentos difíceis. Grandes momentos, sim. E eu digo para você que um dos mais difíceis foi em 1972, com a nossa família recém-chegada de Minas Gerais para morar na cidade grande, né? Que o dia que viemos de trem, o dia que eu saltei ali na estação da Leopoldina, que chamava-se Estação de Barão de Mauá, que eu olhei aquelas 8 pistas, passarela, carro para todo lado, eu me senti do tamanho de uma formiga, querendo voltar para minha casa lá em Além Paraíba, que tem uma rua de 4, 5 metros de largura, né? Mas a gente veio e a gente teve dois episódios muito difíceis para a nossa família, que foi a perda do meu tio aos 27 anos de idade num acidente de carro e da minha avó logo em seguida, com menos de 1 ano, num atropelamento em frente à nossa casa. Momento difícil, momento de dor, de luto, mas que eu tenho como assim a marca de um novo tempo da nossa família. Aquilo ali serviu para mostrar a gente que dos momentos difíceis você pode tirar grandes lições. Eu acho que a partir dali
essa união, essa coisa, a gente se fechou mais ainda. E pôde, a partir desse momento, tirar, perceber como um era importante para o outro e quando todo mundo pega um peso, né, e divide, fica mais fácil viver. Então, por que foi isso? Comprometimento de pai, de mãe, de família. E hoje, ninguém está para isso. Todo mundo, a gente está muito egoísta. Você quer resolver o seu lado e se apertou, cada um segue o seu caminho. Acho que falta essa essência que a gente deixou se perder. A gente é a humanidade de modo geral. Né? As gerações mais antigas, elas tinham isso como primordial na sua vida. Né? Se investia nisso. E com o passar do tempo, o mundo mudou, tudo é muito diferente. Isso foi ficando de lado. E aí as coisas estão do jeito que estão hoje. Eu costumo brincar que a gente foi desumanizando, né, de alguma forma, exatamente. com as reações que a gente foi tendo. É óbvio, se a gente não quer ser família, então a gente não está sendo muito humano, né? Porque a base de toda a sociedade é a principal célula, né? Que é a pilar. E talvez por isso a gente tenha tido tantas crises, as pessoas estão doentes, estão tristes, porque de fato é isso, né? Várias pesquisas costumam mostrar que, apesar da gente ter a maior liberdade, maior tecnologia, maior, enfim, tudo que a gente tem de potencial na modernidade, a gente, como a geração mais deprimida, mais ansiosa, mais desequilibrada de uma maneira geral, quando a gente está pensando na psicologia, na qualidade de vida, né? E a questão das ciências da família, da felicidade, aí tentando entender como a gente volta, ou mantém, ou redescobre esse ser humano diante dessa modernidade, né? Pois é, e você pode ter certeza que, embora todo mundo, grande parte das pessoas viva de forma diferente, isso faz falta para a gente. Eu trabalhei com uma pessoa, ele um dia, ele vivia, a vida dele era completamente diferente da minha. Solteiro, farra todo dia, boêmio e tudo mais. Um dia, ele falou para mim com toda sinceridade, num momento assim sabe aquele papo cabeça que a gente senta na hora do café na empresa e conversa? Ele falou para mim: Cantarelli, eu queria ser como você. Sair daqui agora, saber que em casa tenho esposa, tenho filhos, vou jantar, vou dormir, vou acordar, o filho vai mostrar o boletim da escola. E eu não tenho nada disso. Então, a felicidade dele era uma coisa superficial. Sim. E ele sabia que era possível, embora ele não tivesse conseguido isso, ter uma felicidade verdadeira. Uma felicidade montada com base, né, com família, com esposa, filhos, que para muita gente está ultrapassado, mas não está, não. Até porque o amigo do bar, a pessoa, né, que está ali só superficialmente, ela não é a pessoa que realmente cuida de você, que lembra de você, que vai contar a sua história num podcast, não vai te contar. Não existe, né? De fato, são pessoas que estão ali de passagem, não são pessoas que ficam, né? Então, para resumir o que você me perguntou, o que falta para que isso aconteça hoje? Comprometimento em todos os setores da vida, a começar pela família. Queria te perguntar uma outra coisa que eu vi aqui, que é em relação à questão de honra, trabalho duro, de palavra. Tem duas histórias que eu queria que você contasse. Uma, falasse um pouquinho de como você usou o esporte na nossa educação. Outra que eu gosto muito é a história da caderneta, da professora, que só você assinava a minha caderneta, que a professora da alfabetização pegou, que eu gosto disso. Porque hoje em dia a galera fala que não tem pai e mãe que aceitem, que assine, que acompanhe, né? Que o pai não existe. Isso. E tem mais uma que eu queria que você contasse, ó, essa da caderneta, e uma dessa coisa de responsabilidade sobre a educação do Eduardo, meu irmão. Daqui a pouco ele vai pegar esse episódio aqui e falar: eu quero direito de autoral. Uma vez que ele jogou um peão pela janela, isso, e que você fez ele se confessar que te entregue, que eu acho que aquilo é uma boa lição para homens, porque muitas vezes hoje não é um peão pela janela, e eu acho que aí a gente consegue fazer uma reflexão bem legal. Então, começa aí. Qual vai ser a ordem? Vamos lá. Primeiro... Eu vou falar da caderneta. O que você quer falar da caderneta? Na verdade, lembrando da TT, na verdade, essa história que me contou foi você. Mas o que acontecia? Pera, deixa eu explicar para quem está vendo. Meu pai, o que acontece? Meu pai era o único pai da minha turma que assinava a minha caderneta. E aí, a minha professora de alfabetização, certa vez pegou, né, depois de meses acompanhando, né, o meu desempenho ali, e ela falou assim: Aline, aí eu, oi... Você sabe que você tem uma família diferenciada, né? É engraçado que ela esperou, né? Ainda usava aquela caderneta, aquela carteira velha, lembra? Antiga, pesadona, que dobrava, assim, tal, com a tampa azul de fórmica.
E eu lembro que eu fui uma das últimas a sair, e aí eu tava guardando meu material e ela veio falar isso pra mim. Você sabe que você tem uma família diferenciada, né? Eu vi, professora Rita, por quê? Ela virou pra mim e disse assim, porque seu pai é o único pai que assina caderneta. E aí eu me lembro que aquilo foi muito engraçado. Eu com 6 anos não entendi aquilo, mas eu carrego isso pra minha vida. E aí um dia eu contei essa história. Então por isso que fui eu que contei a história, mas ele fazia isso de verdade. Mas por que eu fazia? Isso, na verdade, foi mais um entendimento meu e da Lana, né? Para resumir a história. Quando nós casamos, a Lana era recém-formada em economia, fez um concurso para trabalhar no Sebrae, foi aprovada no concurso e iniciou uma carreira promissora dentro do Sebrae, formada em economia. O Sebrae estava recém-criado, enfim. Decolando. Uhum. Uma coisa com tudo para decolar. E aí nasceu você, em 1900. Não vou falar. Contar, né? Nasceu você. Tá vendo que dá trazer o pai para podcast? É só para revelar. E logo em seguida, 1 ano e 5 meses depois, nasceu o Dudu. Uhum. Quando terminou a licença maternidade dela, do seu nascimento, ela pediu licença sem remuneração. Que naquele tempo era possível lá no Sebrae, eu não sei se isso ainda existe. Ela pediu licença sem remuneração para poder deixar você em casa quando você tivesse com um pouquinho mais de idade. E aí, o que aconteceu durante essa licença sem remuneração? Ela ficou grávida do Dudu, né? E aí, o Dudu nasceu. Ela renovou a licença sem remuneração. Logicamente que aquilo ficou assim, né? Não ficou bem para o empregador dela. E ela chegou para mim um belo dia e falou assim, ela ganhava mais do que eu, acho que ganhava o dobro do meu salário, um pouco mais, tinha uma carreira promissora num órgão meio que público, né, o Sebrae, chegou para mim um dia e falou assim, eu vou parar de trabalhar para poder colocar as crianças numa fase em que elas possam se defender. Né? Onde a gente for colocar para tomar conta, ficar, que elas saibam o básico para poder não sofrer nenhuma consequência disso. Aí eu falei para ela assim, Lana, você sabe que a gente vai ter uma queda no nosso padrão de vida, que é uma decisão muito sua, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, faça o que o seu coração mandar. E é o que a Lana estava esperando ouvir. O coração dela mandava ela abrir mão da carreira. Hoje, né, até hoje, né, naquele tempo já era, eu acho que continua sendo, um espanto para muita gente, muitas mulheres, muitos casais, uma mãe tomar essa decisão. Posso dizer que foi o maior investimento que nós fizemos. O retorno que isso trouxe para nós, esse fato dela ficar com vocês, que era a princípio só 2 anos, ela ficou 12. Ela deixou vocês prontos para a vida. Estou falando? Não estou exagerando? 16 anos eu já estava trabalhando. Só que ela, né, não queria que as crianças entendessem que a educação dos filhos era uma coisa só da mãe. Sim. Então ela pedia para que toda noite, quando eu chegasse dos trabalhos, conferisse o dever de casa e assinasse a caderneta. Aí chega a caderneta. E daí veio essa história. Então foi um entendimento nosso. Muito legal. Para vocês sentirem a minha participação na educação de vocês, a minha assinatura na caderneta, né? Então foi isso. E o olhar da professora atenta pegou que isso devia significar mais do que só o pai que assinava a caderneta. Exatamente. Então, legal. Essa é a história da caderneta. Essa nem eu sabia. A história, porque na verdade a história da caderneta partiu de você para mim. Eu não tinha também essa noção do que isso representava para você e para sua professora. A história do peão. Conforme eu comecei dizendo, eu sou neto do Jair Pachola, que gostava de pagar a conta no dia do vencimento. Não podia ser no dia seguinte, de preferência antes. Do Geraldo Cantarelli, que o grande troféu da vida era poder dizer que gozou 3 licença-prêmios, porque nunca chegou atrasado. E nesses 30 anos de empresa, todo dia que apitou, porque a rede ferroviária apitava 3 vezes, e ele
toda vez no primeiro apito ele já estava lá. Porque o último apito era às 7 horas. É o apito dos atrasados, na Não, verdade, quase, né? Porque estava no cravo. O ali. apito para poder começar o trabalho. Então, eu sou neto desses 2 homens, para a gente falar dos homens, né? E filho do Geraldino Cantarelli, que veio forjado dessa gente. Foi criado pelo Geraldo, conviveu com o Jair, que era um cara que também era um ponto de equilíbrio. Meu pai, muito afoito, muito jovem, recém-casado, chegava no Jair, aí tinha que conversar pelo menos. Então, troca de experiência. Não precisava ser tão igual o meu avô, mas também não precisava ser tão arrojado quanto meu pai, e ali eles conseguiam equilibrar. E aí eu levei isso para a vida, né? E, de novo, volto naquele mantra: o que começa errado não dá certo, e o que começa certo não dá errado. Um belo dia, o Dudu, vou contar aqui, Dudu, perdoa a gente, mas... Não, essa é jovial, essa é de faz parte do contexto. É molecagem de criança. O Dudu, quando era menino, a gente morava num apartamento que a gente mora até hoje. Então, era um bloco na frente do outro. E ele jogando peão dentro de casa. O peão dele rolou na fieira e saiu pela janela. Peão de corda, né? Que é antigamente. E quando a gente olhou, o peão tinha caído, bateu na vidraça da janela do vizinho, quebrou a vidraça. A sorte que não pegou em ninguém, bateu na vidraça e tinha cortina, a cortina amorteceu, o peão caiu. E aí eu falei: não, você tem que assumir o seu erro. Você jogou o peão, ele caiu pela janela, nós temos que ir lá ver o que aconteceu. Só que ninguém sabia que isso tinha acontecido. Não, se ninguém tivesse falado, ninguém teria a capacidade de descobrir o que seria. Pois é, então, mas é que a gente tem que fazer as coisas de acordo com a nossa índole. O certo aí é o certo, né? Vamos lá conversar com esse vizinho para dizer que você jogou, quebrou e a gente vai trocar a vidraça dele. Descemos, fomos até a síndica do bloco 1 para saber quem era o vizinho que o Dudu tinha quebrado a vidraça dele. Ela nos informou: olha, ele é militar da Marinha, trabalha viajando e no momento ele não está em casa. Quer dizer, se não tivesse tido a responsabilização, ninguém ia saber dessa culpa. Ele ia chegar a ver a vidraça quebrada. Ele ia ver quebrada e não teria nem tempo hábil para verificar. Sujeito indeterminado, quebraram. Aí ela ficou de me falar o dia que ele voltasse para ir lá. O dia que ele voltou, mas o que eu fiz questão? Peguei o Dudu pelo braço, falei: você jogou, nós vamos lá assumir. Eu sou seu pai, mas você quebrou. Então fomos nós dois, falamos com a síndica, o vizinho chegou, nós dois de novo fomos até lá, o vizinho aceitou, entendeu na boa, e nós pagamos a vidraça do vizinho. Então eu acho que são nessas pequenas atitudes que a gente vai formando o caráter dos filhos. De tanta coisa que eu vi meus avós, meu pai fazendo, eu me formei assim. O meu caráter foi formado dessa forma e foi o que eu procurei passar para os meus filhos. Então, eu acho que isso foi uma grande lição para ele, para mim, e a gente foi crescendo juntos a partir daí. Virou um case de família. Virou um case de família. É igual uma outra também, já que a gente está falando do Dudu, vamos detonar ele. Conforme a gente falou anteriormente, eu assinava a caderneta. E um dia ele dormiu sem fazer o dever. E eu cheguei no dia seguinte, ele falou: pai, ontem eu não fiz o dever. E aí eu falei com ele, lógico, sem trauma, sem nenhuma cobrança além da conta. Falei: Dudu, hoje a sua responsabilidade única é ir para a escola e fazer o dever de casa. Como é que você dorme sem fazer o dever? Aí ele, quando ele era pequeno, ele arregalava o olho, ele não chorava, mas o olho dele enchia aquele d'água, olhão era Francisco aquele olho tem igual, de piedade, que era melhor que ele chorasse, botasse para fora, mas ele não, ele segurava. E a partir desse dia, ele ia dormir mais cedo que você. Ele deixava a caderneta dele aberta na página do livro e a caneta ou o lápis para eu assinar a caderneta, para ver que ele tinha feito o dever. Nunca mais deixou de fazer o dever de casa. Então, são essas atitudes pequenas que, às vezes, a gente, pela pressa, pela correria do dia a dia, a gente hoje não faz mais, e aí, depois, lá na frente, vai fazer falta. Esse olhar desatento, né? Desatento. Eu ia até te perguntar uma coisa interessante, depois a gente volta para o caso do esporte, que eu quero explorar ainda um pouquinho. Uma coisa dessa... Eu vejo muito essa lógica dos homens, né? Com essa coisa do tempo para fora, né? E aí, até vou conectar isso com o esporte.
parece que não tem muito prazer na família. E talvez essa lógica é uma lógica que eu sempre combati, porque eu sempre achei nossa família extremamente... Aí vai dizer, vocês têm jeito de sangue italiano, meio divertidão, o pessoal mineiro cozinha bem, então é facilidade que vocês têm. Eu não acho que seja bem isso. Eu acho que tem uma dedicação contínua, né? De troca, de reciprocidade e tal. E por isso que eu quero dar voz a todo mundo da família, para depois o pessoal não ficar enviesado, dizendo que, não, você construiu essa narrativa. Não, tá todo mundo aqui com a câmera para filmar e se tudo der certo, a gente ainda vai ter muitos outros episódios com pessoas da família. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, essa lógica do compromisso, de ter o prazer na família, né? Eu nunca te vi bêbado, nunca vi você dirigindo fora de velocidade, nunca vi, de fato, nada que corroborasse para a gente não se sentir absolutamente seguro, despreocupado de que as coisas iam acontecer. Eu me lembro que a vez que eu mais temi foi uma vez que eu e Eduardo estamos pensando aqui que ele é um pestinha daqui a pouco, né? Nós pulamos sobre o colchão. Boa, cara equilibrado. Não, gente, qualquer dia ele vai vir aqui, vai falar mais um episódio do Homens que Falam da nossa família, ele vai vir se defender. Mas eu me lembro que nós pulamos tanto na cama de vocês que nós quebramos a cama uma vez e nós ficamos apavorados do que o papai ia pensar sobre isso. Mas nem precisamos contar esse caos. Eu lembro que, assim, talvez tenha sido a única vez que eu fiquei, assim, com dúvidas sobre o que aconteceria com o meu futuro quando a gente fez. Porque, diferente disso, a gente sempre teve uma segurança e uma estabilidade muito grande, né? Inclusive, eu considero que eu passei por todas as coisas porque eu tinha muito para quem voltar, para onde voltar. Então, eu sempre tive isso. E, para mim, hoje eu vejo que as mulheres são muito fragilizadas na minha geração, porque, de fato, foi a geração que mais consolidou filhos com pais divorciados, né? Provavelmente na sala que você estudou, era completamente incomum casais divorciados. Na sala em que eu estudei, isso já era 50-50. Na sala dos meus filhos é uma exceção. Na maioria das escolas é 70-30. No colégio dos meus filhos é 30-70. Tem 30% de divorciado para 70% de casados. Mas é uma exceção a uma realidade que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Essa diferença, eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa do prazer fora de casa e da segurança. E aí a gente já junta com a questão do esporte, porque eu acho que pelo esporte você conseguiu fazer com que a gente entendesse muitas dessas realidades. E aí depois você traz para mim isso um pouquinho. É verdade. Porque você fala isso aí. A gente, quando casa, quando tem filhos, a gente assume uma responsabilidade talvez maior do que a gente imagine. Exato. Então, por exemplo, quando você contou essa história da caderneta, eu não imaginava que isso tivesse essa importância toda na sua vida. Algumas coisas que a gente fala, até hoje, por exemplo, a Clarinha, que é a minha neta mais velha, tem 9 anos, eu falei coisas para ela tempos atrás que ela lembra até hoje. Então, o que isso comprova no que eu sempre imaginei? A gente tem que tomar cuidado com o que faz, com o que fala, com as atitudes que toma. Porque essa gente toda que está à sua volta e que te tem como referência pode marcar positivamente, você pode marcá-las positivamente com as atitudes ou negativamente. E outra coisa, você só pode cobrar algo de alguém se você age dessa forma. Como é que eu vou cobrar de um filho, né, que eu estou criando as atitudes que eu acho certas se eu faço diferente? Então, é uma questão de bom senso. Você precisa... como é que é? Tem um ditado que diz, as palavras, o testemunho marca. Isso. As palavras, o vento leva. Então, eu posso chegar para você, tem que ser assim, assim, assim. Quando você olha, meu pai fala uma coisa e faz outra. Sim. Essa falta de coerência, né? É a falta de coerência. Então, porque quando você deseja criar bem os filhos, você tem que ser coerente com eles. E aí, fazendo um link para o esporte. A minha família respira futebol até hoje, né? Eu, aos 5 anos de idade, eu e meu irmão, a gente já acompanhava o meu pai no futebol lá em Além Paraíba, quando ele era jogador de futebol. Então, a gente adora futebol. Viemos morar aqui em São Gonçalo, e aí o meu pai já não jogava mais, mas nós estávamos na idade de querer jogar, participar de alguma coisa mais organizada em termos de futebol. O meu irmão recebeu um convite para jogar, que naquele tempo era comum. Cada rua tinha o seu time. E aqui, na cidade grande, já era difícil o espaço para campo de futebol. Era mais comum time de futsal. O meu irmão recebeu um convite para jogar num time. E aí ele foi. E a minha mãe
ficou querendo saber quem eram esses meninos, aonde ele estava indo e tudo mais, e falou para o meu pai, vai para ver aonde ele está, com quem ele está, e saber se Tá tudo bem lá. se é para continuar ou não. Seu ambiente. Era um domingo de manhã, aí o meu pai foi. E quando falava de futebol, o olho brilhava. Aí eu fui junto. Quando nós chegamos no local, era na quadra de um colégio. Naquele tempo, precisava fazer um ofício para poder o rapaz que tomava conta da quadra abrir a quadra para a gente jogar. Só que quando chegou lá, tinha o ofício, mas não tinha um adulto responsável. O meu pai chegou logo em seguida junto comigo e estavam todos eles, eu não era nem convidado, eu fui acompanhar o irmão. Estava todo mundo em volta do portão daquele colégio, aguardando a solução lá do cidadão. E aí chegou meu pai, o que era o adulto que faltava. Então tinha o ofício e tinha o adulto. Aí o rapaz abriu a quadra, né? Faltou um, eu fiquei feliz da vida, joguei, participei. E os meninos, no final do treino, perguntaram se meu pai, a partir daquele dia, não gostaria de ser o responsável pelo time. Ele que já gostava, meu irmão envolvido no projeto. Fome com vontade de comer. Meu irmão envolvido no projeto, ele aceitou na hora. E a partir dali, ele criou, né, junto com esses meninos, um time de futsal, onde eu joguei até casar. Uau, eu achei que era até uns 17. Não, eu casei com 23, joguei até os 23 anos. Uhum. E aí, com o casamento, eu saí do lugar que eu estava, meu pai voltou a morar em Minas, então o projeto... Arrefeceu. Mas foi sucesso. E foi um expediente educativo que o meu avô usou muitas vezes, né? Porque o esporte edifica... Exatamente, eu peguei isso dele. Ele usava aquele momento nosso de lazer para educar. E que também era o grande lazer da vida dele. Também. Porque meu avô só era trabalho e futebol. E futebol. Gostava o tempo ele off. Ele trabalhava de segunda a sábado. Sim, depois eu vou falar de trabalho com o pai, como é importante também na formação. O meu pai tinha um outro hobby, que esse aí a gente não conseguiu herdar dele, que era a dança. É verdade. Ele e a minha mãe eram craques na dança de salão. Né? Isso, eu sou igual um cabo de vassoura. Eu não consigo dançar nenhum ritmo. Mas aí no futebol aconteceu isso e ficou na história. Como a nossa família é uma família que gosta de contar causo, quando a gente se reunia nesses almoços de domingo lá na casa do meu pai, a gente ficava contando para os meus filhos e para os meus sobrinhos, filhos desse irmão que participava lá o que era o Tupi Futsal, que foi a criação do meu pai junto com os meninos. E a Alana, minha esposa, Mirella, minha cunhada, esposa do meu irmão, ficavam falando, poxa, vocês só ficam contando história, por que vocês não fazem um time para os meninos jogarem? Eu tinha uma molecadinha ali formada. E parecia que era só o que faltava, né? Aquele incentivo. Aí, vamos lá nós. Começamos, no primeiro dia, a gente não tinha 10 meninos para fazer 2 times de 5 de futsal. Mas com o passar dos tempos, a gente tinha 5 categorias de time de futsal. Fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e infanto. Até eu sei, viu? Depois ninguém sabe porque eu sei de futebol. Eu converso com um homem de esporte com uma facilidade incrível. E aí foi a minha vez de aprender com isso. Né? Eu já, com a experiência do meu pai, eu passei a entender, lidar com 50 meninos. E você, para lidar com isso, você tem que ter uma liderança. Perfeito. E a liderança você só conquista, né, num ambiente desse. Se na escola é difícil a professora controlar uma turma, imagine você num time de futebol. Você só consegue se você for justo. O que eu aprendi? Você tem que ser justo e leal. A punição que serve para o craque do time serve para aquele menino que não tem talento e tudo mais. E, além do mais, eu e o meu irmão também tinha essa mesma filosofia, a gente usava aquilo ali para educar os nossos meninos. Então, aquilo ali é como se fosse um projeto de vida. Você quer ser titular, você tem que fazer por onde. Se você não está bem, procure treinar, melhorar para fazer isso. Porque não é porque você é filho do técnico que você vai jogar, não. Você tem que ter condição. E como é que você conquista? Trabalhando, treinando, evoluindo.
Sabendo esperar a sua hora. Exatamente. Não querendo queimar etapas, esperar a sua hora. E muitas das vezes, os pais que nos seguiam não pensavam dessa forma. Ele achava que porque o menino estava ali, ele tinha que jogar. Não é assim, tem que jogar, mas tinha a hora de entrar e tudo mais. Disciplina, né? O grande barato desse nosso time era que o Comari de Teresópolis disputava o mesmo campeonato que a gente. Lá onde fica a Confederação Brasileira Exatamente, ao lado, um lugar lindo, maravilhoso. A gente tinha um bom relacionamento com a diretoria do Comari naquela época, que depois do jogo eles liberavam piscina, restaurante, então a gente aproveitava um pouquinho daquele luxo que é o Comari lá em Teresópolis. Nós já saímos daqui um ano, e eu levei, era um futsal, você leva os 5 e mais 7 no banco. E os reservas. Na categoria Mirim, só 2 jogadores não entraram. O Dudu, meu filho, e o Bruno, seu sobrinho, filho do meu auxiliar técnico, meu irmão. Por que não entraram? Porque existiam meninos mais preparados que eles. Na vida, você, qualquer que seja o seu segmento, se tiver alguém mais preparado que você, para você superar, você vai ter que se especializar, você vai ter que estudar, evoluir. Forjar. Exatamente. E é esse momento que a gente pensa. Então, nós fomos de São Gonçalo a Teresópolis, jogou todo mundo, Dudu e Bruno não jogaram. Que exemplo, o que você tira daí? É uma atitude simples? Não. Por quê? O Dudu jogava na posição do melhor jogador do nosso time. Ele jogava de fixo. O Guga era o melhor jogador do time. Era mesmo, eu lembro. Eu podia tirar o Guga, botar o Dudu ali. O que eu ia causar naquele ambiente ali? Pô, tiro o cara para botar o filho dele, que é pior do que o cara. E aí eu não botei. No ano seguinte, o Guga tinha subido de categoria. Era o momento do Dudu, que soube esperar. Que treinou ao longo do processo. Não se traumatizou, não se queixou, não chorou. Treinou, jogamos de novo contra o Comari, no mesmo ambiente. E ele foi o melhor em quadra. Fez gol, inclusive, eu acho. E ali ficou claro aquela situação. Tem que saber esperar a hora, tem que se preparar, tem que entender que existem pessoas melhores, mas que você pode também evoluir e chegar nesse mesmo nível. E era para isso que a gente usava. E, pai, sabe uma coisa que é engraçada? Que a mamãe sempre brincou, que ela falava assim, eu não sei de onde que vem essa autoestima sua e do seu irmão, que a gente tem uma super autoestima. Isso é uma verdade, a gente tem. Você pode reparar, eu e ele, apesar da gente ter temperamentos completamente diferentes, você sabe disso. Concordo plenamente. E você sabe o que é muito engraçado? Que, para mim, é uma clareza muito grande hoje, estudando psicologia, entendendo a forja que você narrou aí é a forja da verdadeira autoestima. E a gente está no tempo em que todo mundo fala de autoestima, né? O autocuidado, o autoamor, sei lá o quê. E isso, na verdade, foi forjado exatamente dessa maneira. Por quê? Porque a lógica da verdadeira autoestima ela é invertida. Você constrói autoestima... Você não consegue se estimar se você sabe que você é uma fraude. Se você sabe que você é uma fraude. E o que eu vejo hoje, em conexão com o nosso tema aqui, é que os caras se desencontram, tem que fazer coisa fora, tem que viver uma vida fora, artificial, ou na boemia, ou no jogo, ou em sei lá onde, porque eles não estão se forjando. Eles não foram educados para esse processo, eles não abraçam isso como uma verdadeira... E homens e mulheres, mas principalmente... Então, o que acontece? Essa não construção de algo que eu sei, tipo, ele sabia que ele não estava pronto ainda. Se você tivesse jogado ele lá, ele podia ter usado a carteirada, mas ele não teria aprendido a ser homem. Por quê? Porque a forja, como eu não poderia não ter aprendido a ser mulher e tive as minhas... que não é o papo hoje. Mas essa coisa de... Você constrói de dentro para fora. Então, isso... Aí sim você é capaz de se autoestimar. Porque quando ele entrou em quadra e ele tinha autoconfiança e ele era capaz de executar, aí brilha a autoestima. Ninguém tem autoestima se não é bom, se não se desafia com entrega. Porque se a pessoa tem bom senso, ela sabe que ela deveria estar entregando mais ou que ela poderia ser melhor. Só que vai custar um trabalho. E é desse trabalho que a maior parte das pessoas estão fugindo. E eu acho que isso o esporte sempre teve. É como você fala, eu até hoje uso os causos esportivos para conversar com as pessoas em qualquer ambiente de trabalho, né? Eu troquei muito de carreira até chegar aqui e tudo mais. E hoje converso com muitas pessoas muito importantes, muitos homens, né, empresários, fazendeiros, enfim, tantas pessoas muito bem-sucedidas. E aí, só de fazenda, você contou uma coisa que eu lembro também. Lembra daquela história do meu avô, que tinha da história do fazendeiro? Como é que é a história do fazendeiro? Que ele falava que o cara queria trocar de lugar com ele também, que ele chegou em casa. Você lembra disso? Que ele
encontrou um amigo dele que era fazendeiro lá de Além, que era fazendeiro, não pode nem falar, né? Porque senão daqui a pouco esses lugares são desse tamanho hoje em dia, não podemos falar de nada, que tá tudo gravado. Mas tinha uma história de que ele chegou, você lembra disso? Ele chegou em casa, o fulano me parou na rua, falou que me dava todo o dinheiro dele para pegar a minha família. Foi o meu avô, não, foi o seu avô. Foi então o meu, exatamente. Não, então o meu avô, ele que falou para mim, o cara falou que ele falou assim, aí, porra, trocava tudo. Aí nós viramos para ele, o que o senhor falou? Que eu vou trocar por ele, o quê, porra? Não sei o quê. Aí abraçou, que ele abraçou, não sei o quê, e acabou. Não, aquilo é uma claro, memória é o seguinte, muito legal. Essa pessoa, né, que tinha uma condição financeira muito melhor que meu pai. Não, infinitamente, né? Disse que trocava todos os bens materiais que ele tinha pela família do meu pai. Aí meu pai, com todo respeito, deu uma banana para ele, é ruim de eu trocar. Isso foi bom demais. Então, assim, isso é um outro ponto muito legal. Então, queria entender um pouquinho também, queria te fazer algumas perguntas, assim, mais sobre casamento agora. O que você acha que, por exemplo, é o segredo para o teu casamento ter sido uma parceria de tanta força e tão sólido? Assim, se você tivesse que trazer na memória, assim, de primeiro, o que vem? Eu acho que primeiro é o seguinte, tem que haver parceria. Do primeiro você tem que ter amor verdadeiro. Você gosta muito desse termo, eu vou usar aqui, amor verdadeiro. Porque quando você ama verdadeiramente, você é capaz de pensar no outro, né? E antes de pensar em você, certo? E outra coisa, diálogo, acordos, e não quebrar isso, né? Eu sou uma pessoa completamente diferente da Lana, né? Com questão geral, né? Você sabe muito bem disso. Só que a gente se casou. Quando a gente entendeu que veio para viver junto por muito tempo, a gente sentou, a gente conversou. Eu citei lá no início da nossa conversa a questão da celebração do Natal. Aquilo é apenas um detalhe. Tudo na vida tem que ser conversado, tem que ser discutido. Não tivemos divergência ao longo desses anos? Sim, tivemos algumas. Mas soubemos lidar com elas. E aí, um cede daqui, outro cede dali. Porque se a gente for levar ferro, fogo, tudo, se não houver essa predisposição de continuar vivendo juntos, é difícil você seguir em frente. Chega uma hora, lá na festa de Natal, eu não tive que ir para a casa dela. Por quê? Porque eu sabia que ela ia se sentir bem com os familiares dela. É isso. Então, na hora dela abrir mão do trabalho, ela veio falar comigo. Aí o que fizemos? Sentamos e falamos assim, sabe quais as consequências dessa sua atitude? Nosso padrão de vida vai cair. As coisas vão se tornar mais difíceis. E a gente vai ter que repensar, reprogramar a nossa vida. Chegamos a essa conclusão juntos. Aconteceu tudo isso, né? Aí se eu posso dizer para você, se tivesse feito diferente, materialmente nós estaríamos muito melhor hoje, com certeza. Mas eu não sei se nós teríamos condição de oferecer a você e ao Dudu tudo que nós oferecemos. Então, se a gente for levar para o campo do investimento, o retorno que tivemos, graças a essa dedicação exclusiva da Lana, que vocês tiveram na vida de vocês, nenhum dinheiro no mundo paga. Com certeza. Certo? E outra coisa, tocar num outro ponto lá que a gente já conversou. A construção disso tudo. Tá? Eu não deixo de ressaltar a importância que o vô Jair, a avó Kerba, a avó Luzia, o vô Geraldo, a mãe, meu pai, que eles tiveram, por exemplo, hoje, para a condição que os seus filhos têm. Sim, com certeza. Isso foi construído ao longo dos anos, né? A gente não nasceu em berço de ouro, ao contrário, né? De um lado, um trabalhador, empreendedor, dono de limusine e tudo, mas era trabalhador braçal mesmo pequeno. No nosso Brasil. De outro, um retireiro, que se tornou ferreiro na rede ferroviária para poder dar condição melhor aos seus filhos. Que comprou uma casa, o meu avô Geraldo, ferreiro, graças a um dedo que ele perdeu no trabalho.
Sim, verdade. Ele trabalhava como ferreiro e quem é ferreiro sabe o que é uma bigorna. Ele pegou, botou a mão para malhar uma peça e cortou metade do dedo. E a indenização que ele recebeu pela perda do dedo foi a que ele comprou a única casa que ele teve condições de comprar na vida. Então são histórias que a gente vai vivendo e vai entendendo a importância que essa gente teve no conforto, nas oportunidades e nos resultados que a gente tem hoje. Muito legal. Por isso que quando eu olho para trás eu fico feliz da vida. Sabe o que eu queria que você falasse, pai, que a gente deixou passar? Deixou passar não, na verdade você prometeu e eu quero saber o que é. Você falou assim, eu vou falar um pouco de trabalho e dessa referência do trabalho. O que era, hein? De novo, o meu pai, O meu pai, ele era, conforme eu disse, ele trabalhou também na rede ferroviária, né, a vida inteira. E, naquele tempo, lá em Além Paraíba, o melhor emprego era trabalhar na rede ferroviária. Os meninos faziam concurso, entravam no Senai e do Senai já saíam para trabalhar na rede ferroviária. E o meu pai era carpinteiro, com uma formação muito boa do Senai que permitia ele fazer serviço de marcenaria, que carpintaria é diferente de marcenaria. Marcenaria é mais voltado a móveis, a decoração e tudo mais. Só que eles tinham uma formação muito boa. Eles saíam do Senai para trabalhar construindo aqueles vagões de madeira que vocês só conhecem de televisão. De museu. De vermelhinho, né? Pintado de vermelho, e aquilo ali é que ele fazia. Quando ele veio para aqui, era ele, minha mãe e 4 filhos. O salário da rede, por mais que ele esticasse, às vezes ficava apertado para viver. E aí ele passou a fazer biscate de marceneiro. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava, saía do trabalho e ia fazer os biscates de marceneiro. E ele precisava de ajudantes. Então, às vezes, o serviço era feito em casa e, às vezes, na casa do cliente, mas ele precisava de ajudante. E a grande alegria, e aí tinha que revezar, não dava para levar os 3 todo dia. A grande alegria era quando você era o escolhido para ir com o pai no sábado trabalhar, comer marmita. E eu ainda gostava, porque ele não gostava de marmita, ele comia só um pouquinho, e o que sobrava dele eu comia. Então, além dessa satisfação de sair com ele, de trabalhar com ele, de ver, por exemplo, um móvel que ele fez, ele botava a gente para fazer aqueles queimar com verniz por dentro, limpar o lugar, guardar as ferramentas, que nunca foi o forte dele se organizar para isso. Então, a gente fazia esse trabalho. E a gente ficava alegre por estar participando daquilo, feliz. Ou hoje quem vai sou eu, hoje quem vai é meu irmão. Né? Tem uma história também que ilustra tudo isso, como não é comum isso. E cada vez menos. Eu estudei na faculdade, num outro tempo, que eu estudava com os meninos de famílias bem-sucedidas do Rio de Janeiro, que a primeira coisa que o cara falava, não quero trabalhar com meu pai de jeito nenhum. Porque a cobrança... Meu tempo também. Cobrança é maior, meu pai vai querer isso, e a gente ficava feliz de ir para o biscate. Porque, na verdade, existia aprendizado ali. Exato. Mesmo que não fosse o ofício por si só, existia muita formação, mesmo que... na verdade, o trabalho era até a desculpa para ter o convívio e ter toda aquela lógica, né, aplicada. Para você ter uma ideia vamos dizer, não sei se é preconceito ou se a forma como isso era visto, numa determinada época, o meu pai pegou uma estante de um engenheiro que trabalhava na rede com ele e fez a estante lá na nossa casa. Alugou uma Kombi aqui, botou a estante desmontada dentro da Kombi e, como era muita coisa para carregar, ele levou eu e o meu irmão mais velho, que já era estudante de engenharia. A entrega era na rua Domingos Ferreira, em Copacabana. Então, sábado de manhã, chegamos nós numa Kombi velha, que foi o que deu para arrumar. A Kombi parou, eu e meu irmão subimos com as peças da estante. Ajudamos o meu pai a montar a estante na casa desse engenheiro e, na conversa, o engenheiro foi tendo contato com ele, porque ele já sabia que meu pai comentava no trabalho que meu irmão era estudante de engenharia. Devia comentar e tudo pouco, mais. do jeito que ele gostava de falar da família. Devia. E aí o cara, esse engenheiro, ele ficou primeiro impressionado, você vê só,
como um estudante de engenharia, não se incomodava de, num sábado de manhã, ensolarado, ir para Copacabana para carregar a estante e montar a estante junto com o pai, que era marceneiro. E na conversa, ele viu quem era o meu irmão, quem éramos nós, como o nosso pai nos educava e tudo mais. Ele ficou tão impressionado que naquele tempo ele deu R$ 50 de gorjeta. Que era de ser o dinheiro da época. Era uma nota roxa. Vocês não lembram disso? Uma nota roxa. Ele deu R$ 50 para o meu irmão e 50 para mim de gorjeta. Se tocou pela história, pela coisa, como ela acontecia e tudo mais, e ficou, assim, como é que dizer, sensibilizado. Sensibilizado. Deu R$ 50. Aí, na hora que descemos, nós falamos, poxa, só porque carregaram, ganharam 50. Hein? Eu que fiz tudo, não sei o que, enfim. Era assim que a gente vivia. Sim. Porque ele usava, que meu pai, ele não estudou muito, mas eu admirava nele o feeling que ele tinha para as coisas. Ele tinha a sabedoria de vida, né? De vida. Então, todos esses momentos de futebol, de trabalho, depois de uma seresta que ele resolveu fazer lá em Além Paraíba com a minha mãe, ele não fazia a coisa por fazer. Tinha todo um envolvimento ali. Uma intencionalidade, Isso. né? E a gente tirava proveito em outros campos das nossas vidas. Ele era o empreendedor da família, acho que é isso. Esse que é a melhor definição para ele. Ele era empreendedor. E ele sempre arrastava a gente junto. Eu posso dizer para você o seguinte, tudo que meu pai fez na vida, eu estava junto com ele. É por isso que deu tão bom. Vamos fazer um time, estava eu e ele. Quem fazia o campeonato éramos eu e ele. E ele era o cara que botava a cara de frente, que conseguia negociar preço de taça, troféu, aquelas coisas tudo. E eu era a retaguarda fazendo regulamento, que eu aprendi a datilografar naquele tempo. Era datilografia. E a rede ferroviária, quando renovava os seus equipamentos, ela sorteava. E meu pai ganhou uma máquina de escrever pesada pra caramba, levou para casa, e meu sonho era aprender a datilografia. Aí eu aprendi sozinho. Lá que a minha mãe tinha noção de como era no tempo dela, me passou as lições e eu ficava lá o dia inteiro. E aí eu bati os regulamentos e tudo mais para a gente poder fazer o campeonato. Depois foi a história do nosso futebol, que ele voltou a morar aqui depois de uma passagem lá por Além Paraíba. A gente fez junto. Depois criou a Seresta. Fomos nós fazer Seresta, enfim. Em tudo que ele estava envolvido, ele me arrastava junto e eu gostava pra caramba. Muito bom. E aí, eu queria agora trazer uma outra visão, dois temas, tá? Amizades, né, que influenciam pro bem e pro mal, né? Essas escolhas que os homens costumam, muitas vezes, parecer que encontram a família mais fora de casa do que dentro de casa. Então, você deve ter uns doidos, com certeza, ao longo da sua jornada, que pareciam achar que fora de casa tinha mais amizade do que dentro. E também essa questão da amizade e também uma outra ideia, para além disso, que fala sobre a questão da fé e do masculino. Porque também é uma outra ideia que eu acho que a nossa família tem muito boa, né? Outro dia, você sabe que eu fui dar uma palestra na Escola dos Meninos, ele estava falando sobre uma campanha voluntária lá, e aí eu fui contar do meu bisavô, que tinha construído asilo, e foto com ele botando o sino da igreja, e estava contando um pouco disso. E isso eu estou falando do meu bisavô, seu avô, né? E eu vejo isso vindo geração a geração. Então, queria um pouquinho que você contasse um pouquinho dessa visão, dessa amizade, desse papel social do homem, e um pouquinho depois dessa vida de fé. Que você acha... Porque o pessoal parece que não compagina mais, né? Parece que o homem, para ser moderno, para ser bem-sucedido, ele tem que deixar isso de lado. Amizade. Eu posso dizer para você que a amizade é quando você tem 5 amigos de verdade, você pode se dar por feliz. Eu tenho 5. Não vou citar aqui porque não cabe. Amigos verdadeiros, que a gente às vezes nem está tão próximo, mas que quando um grita, o outro aparece. E é difícil você ter esse tipo de amizade. Mas a família da gente tem que estar acima disso tudo. Então, deixar, não uma vez ou outra, um amigo chama, é claro que todos nós vamos lá participar de um aniversário, um churrasco, enfim. Mas a família tem que estar
em primeiro lugar, né? Você não pode deixar... Eu já vi amigos meus da minha geração, os casamentos se perderem porque os caras casaram e pensavam que estava solteiro ainda. Então, o futebol, a cerveja depois do futebol, por exemplo... Happy hour, né? É muito galera. Vou dizer para você que depois de casado eu não joguei futebol, mas eu ia lá, jogava futebol e voltava. Os caras não, jogavam futebol e ficava pro churrasco. A resenha valia mais do que o futebol. É verdade. E a cerveja mais do que a mulher. O que é importante também, Sim, o claro. marido entender que a mulher tem Tem esse direito a espaço. esses momentos e a mulher entender que o marido tem direito a esses momentos. A resenha depois de futebol, às vezes não, na maioria das vezes, principalmente depois que a gente atinge uma certa idade, é melhor que o futebol. Então, tem amigo que vai só para a resenha. Só vai pela resenha. Mas isso não pode extrapolar, né? Então, a família tem que estar em primeiro lugar, né? Tem que ser uma coisa, de novo, conversada e acertada. Com relação à fé, o meu avô Geraldo, ele era um cara ele era católico, né? Ia à missa todos os domingos, vicentino, enfim, ele vivia a fé dele. A minha avó Luzia, ela não ia à igreja, a minha avó não saía de casa. Ela tinha as questões. Mas ela rezava, naquele tempo usava acender vela para Nossa Senhora, tudo isso a minha avó fazia. O meu avô, como vicentino, ele tinha... ele assumiu a responsabilidade de cuidar do asilo da nossa cidade. Existe até hoje o asilo Ana Carneiro, lá em Além Paraíba. Só que no tempo do meu avô, o asilo não tinha auxílio de nada. E muitos não têm ainda hoje. Não, e hoje, por exemplo, os internos são todos aposentados e aí eles pegam... As leis melhoraram um pouco Eles nesse pegam sentido de manutenção. as aposentadorias, né, para fazer aquele movimento, pelo menos básico, do asilo. No tempo do meu avô, não tinha nada disso. Ele era presidente do asilo junto com outro amigo e aquela responsabilidade de alimentação, de remédio e tudo mais era dele com a diretoria do asilo. Então, ele tinha sempre as almas generosas que colaboravam com boa parte desse compromisso, mas eles tinham esse compromisso de levantar tudo isso. E ele fazia isso. A história do sino da igreja, ele morava num bairro lá de Além Paraíba, lá em Vilas Caxias, e lá foi construída a igreja Nossa Senhora da Consolação. Existe lá, hoje é bonita pra caramba. Estivemos lá recentemente, você viu que coisa maravilhosa, né? Os meus tios participam lá até hoje. Só que na construção uma coisa era mais difícil e tudo mais. A foto que a minha tia mandou, não sei se você percebeu, nem a praça que tem em frente à igreja ainda existia. E tem a foto no dia de botar o sino, quem estava lá? O meu avô, junto com outro senhor que eu não sei o nome, botando o sino na igreja. E até morrer, todo domingo, missa. O meu pai, para falar dos homens da família, o meu pai, ele não era de frequentar a igreja, mas era um dos caras que eu posso te dizer, eu nunca vi um homem de tanta fé como meu pai. A minha mãe brincava até que às vezes ele abusava da fé. Né? Rezava, pedia, mas levava no limite. Está abusando da sua fé. E devotíssimo de Nossa Senhora da Conceição. Muito generoso também. Eu me lembro uma vez que caiu lembra que um telhado? Eu me lembro que um dia eu cheguei na casa dele e estava indignado que a chuva tinha levado o telhado de alguém e ele estava no telefone. Esse telhado vai estar aí, você fica tranquilo. E aí desligou o telefone e falei, como assim o senhor vai mandar fazer um telhado? Isso aí eu arrumo. Pera aí que eu vou dar 5 ligações e esse telhado vai estar no lugar. O nosso primo morava em Volta Redonda, o Carlinhos, e caiu o telhado da casa dele. E aí meu pai só ficou tranquilo. Parecia que era ele que estava na chuva. Exatamente. E o Carlinhos pôde refazer o telhado da casa dele, né? Então, era um cara generoso e devotíssimo de Nossa Senhora da Conceição. E eu, hoje, também procuro seguir nessa fé, né? Sou, católico, não sou tão praticante como deveria ser, com a possibilidade que eu tenho, eu reconheço, mas também faço que nem o Geraldo Cantarelli. Todo domingo estou na missa. E por providência de Deus, eu moro da minha janela, do meu quarto, eu vejo a igreja que eu frequento, que é a padroeira, é Nossa Senhora da Conceição.
E falando de fé ainda, no dia que eu me casei... Primeiro, quando a gente era criança, meu pai ensinou a gente a rezar para dormir. Então, aquela coisa, com Deus eu me deito, com Deus amanhã, foi meu pai que me ensinou. Quando eu me casei, além dele ter feito os móveis lá, não sei o quê, ele não me deu presente nenhum. Mas me deu, acho que, o melhor presente, que uma vez até você falou assim, vamos fazer um amigo oculto para as pessoas darem aquela coisa que elas têm mais apego. O que é mais importante? Para colocar Teve no ideias amigo criativas oculto. que a gente pratica em família. Essa é a nossa Eu família. falo para você, se esse amigo oculto... É uma boa ideia para esse ano, hein? Se esse amigo oculto sair, eu estou para dizer para você que é a única coisa que eu tenho apego na vida. Há muito tempo, isso é uma verdade. Vocês não vão lembrar, existia um terço de madeira que quem era católico costumava colocar em cima da cama. A minha avó Luzia foi a Porto das Caixas, né, onde tem lá o santuário, e comprou um terço daquele, abençoou o terço lá na hora das bênçãos e deu de presente para o meu pai. O meu pai usava o terço em cima da cama dele. Quando eu me casei, o presente que ele me deu foi o terço. Ele falou assim, leva isso aqui e reza todo dia antes de você sair de casa, que você vai estar protegido. Então era esse o nível da fé desse homem, que, segundo a minha mãe, às vezes até abusava dessa fé. Que bom, que bacana. Que bacana. Bom, vamos fechar então isso aqui antes que a gente vá além demais nessa prosa, porque eu acho que tem que ter, eu já falei que tem que ter outros episódios, eu já falei. Pode convidar que eu venha. Bom, vamos lá para o final agora, para algumas perguntas finais. Se você tivesse, pai, que resumir a vida de um homem de sucesso em uma frase ou em alguma ideia, qual seria? Homem de sucesso? O que é ser sucesso? Me fala um pouquinho. O que um homem de sucesso tem na vida? Nós acabamos de falar aqui. Eu, por exemplo, sou um homem de sucesso. Por Com quê? certeza. Porque eu olho para trás e olho para frente e vejo vocês. Agora já vejo até na TT, que é a minha netinha mais nova, de 3 anos. Quanta graça, quanta coisa boa que ela tem para viver ainda. E olho para trás e vejo o que essa gente fez por mim. Então, um homem de sucesso, primeiro, precisa reconhecer o que foi feito por ele. Segundo, agradecer a Deus por ter realizado o que nós, eu e Lana, nos propomos. Nós tivemos 100% de sucesso. Eu tive uma conversa uma vez com meu pai, assim, e falava, não sei o que, não tem nenhuma casa. Eu falei assim, o senhor investiu o quê para ter uma vida financeiramente confortável? Melhor. Pouco. A casa que o senhor teve, o que o senhor fez? Vendi. Então, o senhor pode reclamar de não ter... Nunca passou dificuldade, graças a Deus. Claro. À medida que o tempo passou, a vida foi até melhorando. Mas eu falei, o senhor pode reclamar da condição que o senhor tem hoje? Aí ele, com aquela sinceridade dele, não. Agora, vamos para o outro lado. Em que você investiu na vida? Eu investi na família. E o resultado é bom? Se eu ficar ajoelhado um dia, eu não vou... Não paga. Não paga, não sei o quê. Então, eu tenho que agradecer. É verdade. Então, isso é um homem de sucesso. E o tempo vai passando, eu estou ficando parecido com ele. Eu sou um homem de sucesso por quê? Porque eu não deixo de reconhecer tudo que foi feito por mim. Me orgulho, mas aquele orgulho bom, de não ter decepcionado essa gente toda, ter seguido o que me foi passado e ver que eu consegui passar para frente. Então, se eu consegui passar para vocês, se vocês conseguirem passar para os seus filhos, a gente vai seguir em frente, fazendo festa, dando risada, né, contando causo e achando que a felicidade é isso. Muito bacana. Bom, é isso, pai. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Obrigada por tudo e obrigada por dar lição hoje. Tá bom? Eu espero de verdade que inspire muitos e que tire esse estigma de que a geração de vocês foi a geração que mais se divorciou e que ninguém foi feliz e que não tem mais espaço para recomeçar, ou que esses cabelos brancos não tem nada que ensinar, né? Então, resumindo tudo isso que a gente falou. Amor verdadeiro, comprometimento, reconhecimento do que foi feito até aqui, retidão de caráter. Sim. Só pode dar certo. É verdade. Não é verdade? É a fórmula do sucesso. E, para encerrar, está falando dos homens da família. Então, dos exemplos femininos que eu tenho na minha família, eu falei da minha mãe, falei da minha avó Luzia,
A minha avó Kerma gostava de usar uma frase que não é dela. Eu não sei aonde ela leu isso. Depois a gente pode até pesquisar. Que ela dizia assim, eu lembro disso de uma vez, quando a gente era pequeno ainda, que começava a fazer alguma coisa que não, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. A frase não é dela, mas esse era o lema de vida dela. Uma mulher que estudou até o 3º ano primário e sabia latim. Uma Bons mulher tempos. que escrevia carta para os vizinhos que não sabiam escrever. Uma mulher que aplicava injeção na vizinhança, de graça. Era difícil ir procurar enfermeira, hospital, ela ia lá e tá. Eu vi minha avó alfabetizar adultos. Então, tudo isso é minha memória afetiva. Sim. Entendeu? Então, essa é a base da nossa vida. Sim, eu, no fundo, acredito que não é sobre ser homem ou ser mulher, é sobre ser gente. Eu acho que isso a gente aprende. Eu sempre falo que minha missão em casa é formar gente de bem. É ser independente de quem seja. Ser, meninos ou meninas. Preste bem atenção. Ser humano. Não é juntar, igual a gente fala, ser humano. É ser humano. É diferente. Tá bom? É diferente. Esse é o recado. Tá legal? Obrigada, pessoal. Espero que tenha sido gostoso assistir a gente. Até o próximo.